O irmão do vovô, nosso tio Ademar, é mesmo um velhinho muito incrível. Ele sai com meu pai para ir ao estádio sempre que o time deles está disputando alguma partida importante e ambos juram que conseguem fazer tudo o que os jovens fazem quando estão lá no estádio. Porém, sabemos que a saúde do tio não é tão boa assim. Diagnosticado com diabetes desde quando tinha 55 anos, segue uma dieta e um controle de sua glicose tão detalhados que só mesmo em dia de jogo é que ele se permite comer algo fora da dieta e tomar uma cerveja com o papai no estádio. Fora isso, ele é uma das pessoas mais regradas em termos de alimentação que eu conheço. Segundo o que ele me contou, o diabetes não é uma doença a qual se deva dar pouca importância, visto que suas complicações de saúde podem levar a sérios riscos, inclusive até mesmo a cegueira. Aproveitando que nesse mês de novembro teremos o Dia do Controle Mundial de Diabetes, vou contar para você algumas das coisas importantes sobre glicose e diabetes que nosso tio me contou. Sabia que evitar a glicose não é tão fácil quanto parece? No geral, as pessoas dizem que é só evitar o açúcar. Porém, açúcares diversos estão presentes em nossa alimentação. Não é só o açúcar branco que colocamos no café que precisamos evitar, tem muito mais. Por exemplo, além de tudo que já leva açúcar, como doce e balas, a maioria dos pratos salgados que comemos contém partes que se transformam em glicose depois de ingeridos. Nesse quesito, os carboidratos são os principais vilões. Carboidratos simples são aqueles que não possuem fibras, como farinha, massas, pães e até mesmo a batata. Esses são os mais fáceis de virarem açúcar após a ingestão, porque sua transformação em glicose é quase automática durante a nossa digestão. Já os carboidratos com fibras, como a farinha integral, são menos danosos aos diabéticos por não se transformarem em açúcar com tanta facilidade. Mas não pense que é só o açúcar e os carboidratos que são os vilões para a saúde do diabético. O sal também faz estrago e é preciso que o usemos com cautela. Por ser rico em sódio, o sal pode trazer distúrbios renais e de circulação que acarretam problemas terríveis a quem já tem diabetes. E além daquele sal de cozinha que normalmente colocamos na salada ou no ovo frito, uma das coisas mais carregadas de sódio que existe são os alimentos industrializados, pois utilizam vários tipos de sódio e sais como conservantes. Esses alimentos são terríveis para quem já tem que conviver com os problemas acarretados pelo diabetes. Para você ter uma ideia, é recomendado que diabéticos evitem a todo custo o consumo de alimentos industrializados e mantenham uma dieta saudável composta por frutas e legumes, já que esses, mais principalmente as frutas, são ricos em fibras e antioxidantes. Você já deve ter ouvido gente dizer que fruta não é bom para quem tem diabetes porque são doces, mas na real, isso não é bem assim. Porque as frutas, se consumidas em pequenas porções, trazem as fibras e principalmente os antioxidantes de que os diabéticos tanto precisam. Agora, uma coisa que tenho quase certeza de que você não tem ideia é de que comer em horários regulares todos os dias ajuda a manter o organismo mais apto a conviver com o diabetes. Se fizer uma dieta com bastante salada, que não contém glicose e que tem poucas calorias, com um pouco ou nenhum carboidrato, mas com alguma proteína, e servir exatamente no mesmo horário todo dia, quem tem diabetes passa a ter uma saúde mais resistente, e se comer um pouquinho de fruta de sobremesa, aí sim, é basicamente um remédio. Aliás, por falar em remédio, você sabia que o feijão branco e a batata Yacon são mesmo quase remédios para quem tem diabetes? Por incrível que pareça, o feijão branco reduz a entrada de glicose no sangue e com isso ajuda a diminuir as taxas. Já a batata Yacon, diferente da batata inglesa comum, possui uma substância muito parecida com insulina e essa substância tem as mesmas capacidades de reduzir as taxas de glicose no sangue que a insulina humana. E por fim, embora não sendo um remédio em si, a canela diminui a glicose existente no organismo, ou seja, ela não é como o feijão branco que evita a entrada do glicose no sangue. Ela remove um pouco do que já tem lá. E por fim, para fechar esse papo sobre diabetes, só preciso comentar de que além da alimentação, são indispensáveis os exercícios regulares. É recomendado a pessoas diabéticas que, no mínimo, caminhem por algum tempo todos os dias, mesmo sem muito esforço. Porém, caso a pessoa consiga, deve se exercitar além da caminhada. Olha, eu nem sei se você conhece alguém com diabetes, mas se conhece, já pode passar essas informações adiante, porque elas realmente podem ajudar alguém. Digo isso porque o nosso tio não para de falar nisso o tempo todo, e no final, todo mundo acaba sabendo bastante como lidar com a doença. E não é por nada não, mas seguindo a dieta regrada que ele leva, tenho certeza de que a diabetes não vai estragar com a vida dele não.